aparecendo apenas como um ponto no mapa, esta rota de rodovia com menos de 100 km de extensão é, na verdade, uma das áreas geográficas mais perigosas do mundo. Este é o corredor de Suwałki. É o único e mais curto ponto que conecta a Rússia continental a Kaliningrado. Mas há um problema: pertence à Polônia e à Lituânia. Por muitos anos, este corredor foi um cenário de pesadelo para a OTAN. Mas depois de 2022, tornou-se uma armadilha mortal para Putin, porque a OTAN passou da defesa para o ataque. A Polônia e a Lituânia estão militarizando este corredor, implantando brigadas e cavando trincheiras. Como disse um general polonês, podemos apagar Kaliningrado do mapa instantaneamente, e isso não é uma ameaça vazia. Agora, as pontes terrestres de Kaliningrado estão sendo cortadas, seu espaço aéreo está se fechando. A fortaleza da Rússia na Europa está se transformando na prisão a céu aberto da OTAN. Essas mudanças e ameaças no terreno não estão apenas no papel. Lituânia e Polônia estão falando com aço através de sua integração militar ativa. Esta preparação militar é como um pesadelo descendo sobre as linhas de logística que alimentam Kaliningrado a partir do continente. O presidente lituano Gitanas Nausėda pediu à Polônia que estendesse esta área de treinamento para o seu próprio território, propondo uma fortaleza militar conjunta sem precedentes na história da OTAN. A nova área de treinamento militar, estabelecida pelo governo lituano na cidade de Kapčiamiestis, na interseção das fronteiras bielorrussa e polonesa, é o centro físico deste cerco. Este projeto, implementado com um investimento de 100 milhões de euros, cobre uma área massiva de 14.600 hectares e permite que mais de 4.000 soldados da OTAN realizem exercícios a nível de brigada simultaneamente. Esta proposta significa que o corredor de Suwałki deixa de ser um ponto de trânsito e se torna um obstáculo que interromperá instantaneamente os movimentos militares russos. Descrito pelo presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, como uma solução única no contexto da OTAN, este movimento transforma o corredor de Suwałki em uma fortaleza militar inexpugnável. Esses centros estão no coração da doutrina de defesa avançada, que visa parar um potencial ataque russo no primeiro centímetro. Os mísseis antitanque Spike LR e o 14º Regimento Antitanque, implantados na região, têm a capacidade de destruir instantaneamente qualquer operação de avanço que as unidades blindadas da Rússia possam tentar em direção a Kaliningrado. Quando nos aprofundamos nos detalhes técnicos, vemos como o equilíbrio militar no terreno mudou radicalmente. O exército polonês implantou a 16ª Divisão Mecanizada da Pomerânia e a 15ª Brigada Mecanizada Zawisach, na fronteira com o equipamento mais moderno. A principal força de ataque dessas unidades consiste em tanques K2 Black Panther de fabricação sul-coreana. Essas bestas de 55 toneladas alcançam uma alta cadência de tiro por minuto com seus canhões de 120 mm de alma lisa e carregadores automáticos. Graças aos seus motores de 1.500 cavalos de potência, os K2 demonstram alta mobilidade mesmo em terrenos lamacentos, estabelecendo uma superioridade tecnológica sobre os tanques de geração mais antiga da Rússia, T-70 e 2B3 e T-90M, na região. Essa mobilidade no terreno, combinada com a capacidade de disparar e mover dos obuseiros K9 Thunder, permite que eles detectem e destruam as posições de artilharia da Rússia em Kaliningrado, em questão de segundos. Capazes de disparar 8 projéteis por minuto, esses obuseiros têm o poder de interromper as linhas logísticas da região com um único comando. À medida que a investigação se aprofunda, vemos como as artérias logísticas da Rússia estão sendo cortadas uma a uma. O aspecto logístico do cerco avançou silenciosamente sobre trilhos de ferro. A Lituânia, usando as sanções da União Europeia como desculpa, praticamente interrompeu o trânsito de materiais estratégicos para Kaliningrado. Restrições impostas ao trânsito de cimento, aço, combustível e, em particular, componentes de tecnologia avançada interromperam oficialmente a produção industrial na região. Agora, cada vagão de trem indo para Kaliningrado é examinado minuciosamente sob a vigilância digital da OTAN. De acordo com dados de fontes OSINT, o trânsito ferroviário diminuiu 4 vezes nos últimos 3 anos. Embora a Rússia tenha recorrido a rotas marítimas para romper este bloqueio, a capacidade dos ferries que partem do porto de Ust-Luga está longe de ser suficiente para compensar a falta de rotas terrestres. Navios como o Marshal Rokossovski e o Ursa Major não conseguiram resolver o caos criado por milhares de caminhões esperando por semanas nos portos. A medida mais dura para reforçar a autoridade militar veio do general polonês Jarosław Gromadzinski. O ultimato do general, se necessário, queimaremos tudo dentro de um raio de 300 quilômetros, confirmou que Kaliningrado
não era mais um porta-aviões insubmersível, mas um alvo fixo para mísseis da OTAN. Os recém-adquiridos caças F-35 e sistemas HIMARS da Polônia oferecem uma vantagem tecnológica capaz de neutralizar cada bateria S-400 e lançador de mísseis Iskander em Kaliningrado, em questão de segundos. A Lituânia não está apenas se alinhando com a Polônia, mas também unindo forças com a Alemanha. Divisões Panzer alemãs estão cavando trincheiras ao longo da fronteira lituana, preparando-se para selar esta fortaleza isolada para sempre. Por 80 anos, Berlim manteve-se afastada das armas, prometendo nunca mais. Mas hoje, o pior pesadelo de Vladimir Putin está se tornando realidade. O exército alemão está retornando à fronteira de Kaliningrado, e desta vez, eles não têm intenção de partir. O teste do Zeitenwende de Berlim, ou ponto de viragem, agora se moveu das mesas diplomáticas para as trincheiras nas florestas da Lituânia. Esta é a postura militar mais agressiva de Berlim desde a Segunda Guerra Mundial. Este novo eixo de ferro, estabelecido entre a Polônia e a Alemanha no flanco leste da OTAN, está efetivamente transformando o posto avançado mais estratégico da Rússia na Europa em um orfanato militar. O som dos barcos militares alemães ecoando pelas águas de Kaliningrado, anteriormente Königsberg, não é apenas uma ameaça militar ao exército russo, mas também um enorme limiar psicológico. As ameaças dos generais poloneses de queimar Kaliningrado, combinadas com o apoio logístico alemão, tornam a promessa de Moscou de proteger a região nada mais do que um balão vazio, e Kaliningrado é. Militarmente, a situação é ainda mais grave. A resposta de Moscou a esta situação não passa de diplomacia barulhenta e ameaças vazias. A Rússia interrompeu, retirou suas tropas mais elitizadas de Kaliningrado para enfrentar novas ameaças na fronteira finlandesa e tapar os buracos na Ucrânia. De acordo com os relatórios de Sikorsky, a maioria das armas pesadas e do pessoal em Kaliningrado foi movida para as linhas de frente, transformando a região em um orfanato indefeso contra a OTAN. O pessoal restante está em um estado de colapso moral. Um sentimento de desesperança alimentado por uma mentalidade de rebanho prevalece entre os soldados que sabem que nenhuma ajuda virá do continente. Como resultado, Kaliningrado foi transformado em um orfanato militar, isolado do apoio logístico do continente, com sua força militar enfraquecida e cercado por inimigos de todos os lados. A verdadeira questão agora não é como a Rússia defenderá esta região, mas quando a região se renderá completamente. Este cerco estratégico de Kaliningrado criou um efeito dominó devastador, não apenas nos mapas militares, mas também nas cozinhas e carteiras do povo da região. É impossível para a economia de uma região, cujas artérias logísticas foram cortadas, sobreviver. E hoje Kaliningrado está passando por um colapso econômico total. O gigante industrial da região, a fábrica Avitos, foi forçada a fechar suas linhas de produção da noite para o dia devido à interrupção no fornecimento de peças. Isso significou a perda de renda para milhares de famílias e a falência do maior empregador da região. Dados não oficiais publicados por rbc.ru mostram que a taxa de desemprego na região aumentou 21,7% desde o início do ano. Isso não é uma recessão normal, mas um colapso sistêmico. O colapso econômico desencadeou uma profunda onda de pânico entre a população, seguida por um êxodo silencioso. Estudos sociológicos revelam que 1 em cada 5 adultos residentes em Kaliningrado viu sua família ou círculo próximo deixar a região. Este êxodo não é uma simples migração. É a evaporação dos jovens mais educados, mais qualificados e do capital intelectual da região. As pessoas estão fazendo as malas para escapar da miséria e do isolamento que substituíram a imagem de um bastião russo prometido por Putin. Kaliningrado, que se esperava ser a cidade mais europeia da Rússia, agora está à beira de um abismo demográfico. Um dos efeitos mais dolorosos do bloqueio foi sentido no setor de energia, com os países bálticos se desconectando da rede de energia Brel da era soviética e se conectando à rede europeia. Kaliningrado tornou-se uma ilha energética. A região agora tem que gerar sua própria eletricidade e importar gás natural por via marítima, o que é muito mais caro. A válvula de gás da Lituânia tornou-se o fator mais crítico para determinar as chances de sobrevivência de Kaliningrado. Esta situação cria uma sensação constante de estar refém entre os residentes da região. O medo de ficar no escuro, contas altas e prateleiras vazias nos supermercados, há muito tempo, destruíram o mito da intocabilidade do Kremlin nas mentes da população civil. Este colapso social e econômico também está enfraquecendo seriamente os laços de lealdade dentro da Rússia.
O povo de Kaliningrado está aprendendo em primeira mão que o culpado pela falta de cimento nas lojas ou pelos alimentos, a preços exorbitantes, não é a inteligência polonesa, mas a guerra insensata lançada por Moscou. O bloqueio e o mecanismo de denúncia do FSB, implantados pelo Kremlin para suprimir esse descontentamento, estão apenas levando a raiva para o subterrâneo, mas o desejo de abandonar um navio afundando cresce a cada dia. Kaliningrado tornou-se um fardo estratégico para o território russo e uma prisão sem futuro para seu povo. Como resultado, esse efeito dominó, que começou com o fechamento do corredor de Suwałki, está abalando fundamentalmente a presença da Rússia na Europa. Uma região se perde não apenas por armas, mas também pelo esgotamento da esperança e da prosperidade. Isso é exatamente o que está acontecendo em Kaliningrado hoje. Enquanto Putin quer usar a região como uma ameaça, ele na verdade a transformou em um centro de crise com suas próprias mãos. Kaliningrado é agora menos uma fortaleza que a Rússia deve defender e mais uma bomba relógio estratégica que pode explodir a qualquer momento com uma explosão social. O isolamento de Kaliningrado simboliza o início de uma situação de xeque-mate para a Rússia no tabuleiro geopolítico global. Olhando para o quadro maior, vemos que o Mar Báltico se tornou um lago da OTAN e que a frota báltica da Rússia está presa em seu próprio porto. Com a participação da Finlândia e da Suécia, a OTAN assumiu completamente o controle do norte e do sul do mar, eliminando a profundidade estratégica da Rússia. Esta nova realidade geográfica transformou Kaliningrado em um bolsão indefensável, ao mesmo tempo que neutralizou em grande parte a capacidade de chantagem nuclear de Moscou sobre a Europa. Este cerco estratégico está abalando não apenas a segurança da Europa, mas também as parcerias globais da Rússia. As rotas comerciais do Báltico, vitais para os projetos da Iniciativa do Cinturão e Rota da China, estão agora em grande risco com o exército alemão cavando trincheiras na fronteira lituana. Pequim está profundamente preocupada com essa militarização na região e o retorno dos tanques alemães, porque o comércio não pode prosperar onde o cheiro de pólvora persiste. A aventura de Putin na Ucrânia perturbou os planos da China ao transformar o reduto mais valioso da Rússia, na Europa, de um centro comercial em um cemitério militar. Além disso, a crise de Kaliningrado expôs a maior mentira da doutrina militar russa, o mito de que Kaliningrado é inexpugnável. Ameaças abertas de generais poloneses e exercícios da OTAN na região provam que a Rússia não tem capacidade para defender esta região isolada por meios convencionais. Em um potencial conflito, a conexão de Kaliningrado poderia ser cortada em apenas algumas horas, deixando a guarnição russa lá para se defender sozinha. Essa vulnerabilidade destruiu a dissuasão da Rússia na Europa Oriental. Os países da OTAN agora preferem pressionar os pontos fracos da Rússia, em vez de levar a sério suas linhas vermelhas. Internamente, o Kremlin está aumentando a pressão e a censura para esconder essa derrota estratégica. No entanto, isso apenas adia o fim inevitável. Kaliningrado é onde as ambições imperiais da Rússia colidem com a parede da realidade. A estagnação econômica na região e a sensação de estar preso entre a população qualificada representam o fracasso da promessa mais fundamental do Estado russo, o contrato de segurança e prosperidade. Para Moscou, Kaliningrado não é mais uma ferramenta para demonstrar poder. Tornou-se uma responsabilidade estratégica que consome bilhões de rublos a cada ano e pode se tornar um centro de rebelião a qualquer momento. Em conclusão, o corredor de Suwałki não é mais onde a Rússia ameaça a OTAN, é onde a OTAN está sufocando a Rússia. O incêndio que Putin iniciou na Ucrânia pode fazer com que a Rússia perca seu ativo mais valioso na Europa através de um cerco estratégico sem disparar um único tiro. Este processo, que começou com a OTAN fechando o corredor de Suwałki, mostra que a presença da Rússia no Báltico está sendo lentamente apagada. Uma fortaleza que está logisticamente estrangulada, economicamente colapsada e começando a ser abandonada por seu povo, já não é uma fortaleza, é apenas um fardo. Kaliningrado pode ser perdido sem luta, porque quando a logística acaba, tudo acaba. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por